oração que você fez nessa noite para abrir esse culto. Que o Senhor venha realmente incendiar as nossas vidas. Que o nosso coração nessa noite seja o altar onde possamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Aleluias. Que alegria, amados, estarmos aqui mais uma vez reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 13, os versículos 5 e 6. Salmos de número 13, os versículos 5 e 6 dizem assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluias. Que esse versículo que lemos agora seja também a nossa oração nessa noite. Que possamos confiar em tudo aquilo que o Senhor prometeu às nossas vidas. Que nós possamos aí, como diz o versículo 5, no tocante, bendizer o nome do Senhor, confiar na graça do nosso Deus, porque Ele tem feito muito bem as nossas vidas. Mesmo que as circunstâncias não apontem isso, eu creio que o Senhor tem nos dado a vitória. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez então. E esse cântico que vamos cantar diz que vencendo, vem Jesus, um hino muito conhecido, hino de número 13, que nós possamos cantar rendendo glórias e louvor ao nosso Deus, crendo na vitória que o Senhor tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Mas eu
qualificado seja o nosso Deus. Não teve como não cantar essa canção agora e não sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Até me arrepiei. Que essa seja a nossa oração nessa semana. Quando você duvidar, creia que vem Jesus pela minha e pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos ter agora o nosso momento de confissão, meu querido irmão, minha querida irmã. Então você aí onde estiver agora, não perca a oportunidade de se colocar diante do nosso Deus. Nós vamos estar cantando mais uma canção, que você possa fazer desse cântico a sua oração, ou se sentir aí também na sua casa tocado pela presença do Senhor nessa hora. Que nós possamos ser movidos a ter um momento de intimidade com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. O coração contrito, Senhor Jesus. Às vezes um coração pequeno, Senhor Jesus, diante de tudo que está acontecendo. Um coração que está aflito, Papai. Nós não sabemos o que as pessoas estão sentindo, Pai. Mas Tu sabes, Pai. Tu sabes, Tu sondas, Senhor Jesus, o mais profundo coração, Senhor Jesus. Tu habitas, Senhor Jesus. Oh, Papai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por dar-nos mais uma semana, Senhor Jesus, livre de todo o mal, Senhor Jesus, de toda doença, Papai. E continua, Pai, continua com a sua mão estendida, Senhor, perante o Teu povo, Pai, pois precisamos de Ti, Senhor Jesus. Não há outro, Senhor, é só a Ti, Senhor, que temos. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja o nosso Deus. Nós vamos assistir agora mais uma edição do nosso boletim online. Então fique atento aí aos recados dos ministérios para esta semana, que você possa se programar e estar atento aos avisos que serão passados à nossa igreja nessa noite. Essa é mais uma edição do nosso boletim online. A graça e a paz do nosso Deus. Através da escola dominical, temos tido diversas plataformas disponíveis para os grupos da mocidade, casais, famílias e tantos outros grupos de homens, infantis. Participem, procurem os seus grupos de WhatsApp, Zoom, para estar participando das nossas atividades. Em breve estaremos juntos no templo, buscando ao Deus único, ao Deus que deu seu Filho, único e suficiente Salvador Jesus Cristo, por nossas vidas. Sejamos firmes e fortes nesse momento de pandemia. A Igreja Metodista tem se posicionado muito bem quanto a isso, restringindo aos cultos,
porém dando abertura de diversas formas para nos acomodarmos de jeito quentes, suaves, mas para que possamos buscar a Deus de outras formas. Confesso que, por mais que tenhamos toda essa comodidade, nada melhor do que estarmos no templo buscando a Deus e estarmos com os irmãos. Nesse templo aqui, ó, da nossa igreja centenária. Então, em breve, creio em Deus que estaremos juntos. E lembrem-se de colocar Jesus. Jesus é a nossa esperança viva, cada dia, cada manhã, cada pôr do sol, pois Ele é o nosso Salvador. E lembrar de colocar Deus no centro de todas as coisas, em primeiro lugar, que tudo isso vai passar. Que Deus os abençoe. Amados irmãos e irmãs, a paz. Vivemos momentos preocupantes, vivemos momentos de ansiedades, mas nosso Deus tem cuidado de nós e nós também devemos cuidar da obra dele. Por isso venho aqui hoje alertar os irmãos para continuar com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A igreja criou algumas alternativas para os irmãos poderem estar contribuindo. Os irmãos podem fazer um depósito, um TED ou uma transferência para o Banco do Brasil na agência 0347, dígito 6, conta número 41841, dígito 4, Associação da Igreja Metodista. Os irmãos não podemos fazer isso, podem também entrar em contato com a igreja. A secretaria está funcionando à tarde. Os irmãos podem ligar para que nós iremos buscar o dízimo na sua residência, ou, se os irmãos preferirem, podem deixar o dízimo na secretaria da igreja. O importante, irmãos, é a gente estar continuando com as nossas contribuições, porque a igreja tem muitos compromissos e o evangelho tem que ser levado adiante. Dessa maneira, estamos colocando à disposição para o modo que ficar melhor para o irmão, e nós iremos recolher o seu dízimo, a sua oferta. Que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja provendo a vida de cada um dos irmãos, para que possamos estar sustentando a sua obra. Fiquem todos na paz. Essa foi mais uma edição do nosso boletim online. Curta as nossas redes sociais, que é a Igreja Metodista em Penápolis. Curta o Facebook, siga-nos no Instagram e no YouTube se inscreva e ative o sininho. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado
Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o seu nome. Que alegria estarmos reunidos para louvar e bendizer ao Senhor nessa noite. Que Ele possa abrir diante de nós o mar e que possamos confiar a quem recorremos, ao Deus que conhecemos. Que nós possamos ter fé, meu querido, minha querida, de que o Senhor está no controle de tudo das nossas vidas. Que não falte júbilo nos nossos corações e nos nossos lábios, para bendizer aquele Deus a quem conhecemos, e conhecemos muito bem. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluias.
Louvado seja o Senhor. Oh, aleluias. Como é bom louvarmos e bendizemos o nome do nosso Deus. Eu não me canso de dizer isso. Há uma falta aqui da igreja neste lugar, mas eu creio que a presença do Senhor invadiu a sua casa nessa hora. Porque nós desejamos, nós queremos isso, que a presença do Senhor invada as nossas vidas. E eu creio que essa nossa oração, através desse cântico, foi atendida aqui neste lugar. E aí onde você está assistindo, eu creio também. Você disse, vem Jesus. E o Senhor chegou até aí. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Faça desse último cântico, neste momento de louvor, a sua oração. Diz que se houver uma última chance, nós não vamos desperdiçá-la. E eu creio que este é o tempo de clamarmos intensamente a presença do nosso Deus, para que Ele traga solução às nossas vidas, a todas essas questões que têm se levantado. Então coloque-se diante de Deus em oração. Como eu já disse alguns domingos atrás, você está na sua casa, onde você estiver, sinta-se à vontade para se colocar diante do nosso Deus. Se você quiser ajoelhar, levantar, faça o que você sentir no seu coração, mas não perca a oportunidade de estar diante do Senhor nessa hora, orando e clamando a sua presença. Aleluias. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu Espírito.
amado, os nossos louvores nessa hora. Nós queremos, Senhor, que Tu és o Deus que nos dará a vitória, que tem nos dado a vitória, que nós tenhamos os nossos olhos, Pai, espirituais abertos para vermos o Teu caminhar conosco. Como cantamos na música Maranata, nós desejamos a Tua presença nas nossas vidas, porque cremos que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e por isso nós não tememos. Que toda essa coragem que cantamos, Senhor, não seja da boca para fora, que ela esteja, Senhor, no íntimo dos nossos corações. E nessa noite, como cantamos aqui ao final deste momento de louvor, nós queremos, Senhor, estar na Tua presença, nos derramar diante de Ti, Senhor. Nós queremos mais uma chance de sermos um pouco mais parecidos com o nosso Deus. Então, ensina-nos nessa hora. É a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los na graça, na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida e renovar a graça sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Para a nossa meditação nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós leremos a partir do verso de número 40. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 40, está escrito assim: Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra. Amados irmãos e irmãs, estas palavras de Jesus, elas me impressionam e elas me alegram profundamente, pois elas são daquelas palavras de Deus que despertam e fortalecem em nós a consciência do nosso propósito nesse mundo. O texto é um tanto quanto interessante e é importante que a gente leia todo o capítulo 10, porque no capítulo 10 o evangelista Mateus ele descreve o envio dos 12 discípulos, dando-lhes autoridade e poder. Jesus os envia para cumprir a missão, o propósito na terra. Amados irmãos e irmãs, os discípulos deveriam ir às aldeias de Israel, a fim de anunciar o Evangelho de Deus, a fim de anunciar a palavra, as boas novas. E eles vão com a seguinte recomendação, de que não levem bolsa, de que não levem nada, mas que contem única e exclusivamente com o favor daqueles e daquelas que iriam recebê-los ou não. Esse detalhe ele é particularmente importante para nós compreendermos de forma correta as instruções dos versos 40 a 42. Ao descrever a tarefa que os apóstolos deveriam cumprir, Jesus estava também se dirigindo à sua igreja, a todos nós, nos dias de hoje. Ele estava nos chamando a cumprir e a determinar o nosso propósito, testemunhar sobre o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, essa é a nossa chamada. Que igreja nós somos hoje? Que igreja temos que ser? Nós como igreja temos que ser a mão de Deus no mundo. Nós como igreja temos que ser o rosto de Deus no mundo em que vivemos. Jesus alerta que muitas vezes essa tarefa não seria fácil, que muitas vezes essa tarefa seria ao contrário, difícil, que aconteceria rejeição, que aconteceria perseguições, que aconteceria ódio contra os crentes, aconteceriam coisas que nós nem imaginamos. Mas que ao mesmo tempo seus discípulos não deveriam temer, pois não estariam sozinhos, deveriam se armar de prudência, sinceridade, amor, perseverança, confiando que o Espírito Santo, que o Espírito do Pai, estaria neles, ensinando tudo o que eles deveriam falar. Jesus lhes promete o amor de Deus e que ele iria reconhecê-los diante do Pai. Apontando também para o fato de que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer
a espada. Mas Jesus também diz que não haveria somente rejeição, que não haveria somente perseguição, não haveria somente ódio, mas também receptividade. Haveria aqueles que os receberiam, haveriam aqueles quem os aceite, quem os receba, aqueles que serão salvos, que serão abençoados, aqueles a quem recebam a paz que vem do céu. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe vocês, recebe a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o que Jesus está dizendo é algo que eu chamo de incrível. Que simples seres humanos, mortais, falíveis, podem ser instrumentos da presença de Deus. Podem ser instrumentos da presença do Eterno, daquele que é imortal, daquele que é todo-poderoso. Podem ser instrumentos dos quais as coisas do céu são trazidas à terra. Você já parou para pensar nisso? Homens e mulheres simples, falíveis, como eu e você. Quando alguém entende isso, queridos, que está diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus, e recebe este como um homem, uma mulher de Deus, a palavra diz que esta pessoa é recompensada com a paz de Cristo, é recompensada com a presença do próprio Deus. E nós vemos que o capítulo 10 é dedicado ao envio e missão dos discípulos. Encerrando com os versículos 40 a 42, que é o tema da nossa pregação, nos quais ele promete recompensar aqueles que o recebem. O evangelista Mateus revela um plano de alguns parceiros, pelo menos 4 parceiros eu diria: Deus, Jesus, os discípulos e os hospedeiros. Ele está falando aqui a respeito dessas pessoas. Deus iniciou a parceria através do envio de Jesus, que por sua vez envia os discípulos, e estes dão o terceiro passo e vão à missão, sendo que as pessoas que os acolhem vão fechar esse quadro que Mateus está descrevendo aqui. Aos hospedeiros é dada a tarefa de fornecer suporte para que a missão possa acontecer. Os discípulos devem confiar que serão recebidos por estranhos que fornecerão a eles subsídios necessários, fornecerão o necessário para suprir as suas necessidades. Olha que coisa, olha que confiança, olha que fé. A recomendação desse texto tem papel importante em relação ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus. É uma declaração teológica muito importante. Quem recebe vocês, a mim eu recebe. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. No mundo antigo, eles conheciam muito bem isso. No mundo antigo não havia comunicação como nós temos hoje. No mundo antigo, como eram feitas as comunicações? Geralmente ia um mensageiro. E quando um mensageiro chegava, ele chegava representando alguém. E quando ele era acolhido, era como se tivesse sido acolhido aquele a quem estava sendo enviado. Eles entendiam bem essa linguagem. Pessoas que deveriam ser capazes de representar aqueles que o haviam enviado. E esse é o meu papel, esse é o seu papel. Representar o Deus que nos enviou. Amados irmãos e irmãs, nós fomos enviados para anunciar a mensagem que Deus tem para o mundo. Eu e você recebemos a grande mensagem, a mensagem de salvação, para anunciar o Cristo vivo e ressurreto, para anunciar a esperança no mundo cada vez mais desesperançado, para anunciar a graça no mundo cada vez mais sem graça. Nos tempos em que vivemos de pandemia, no tempo em que vivemos de tantas más notícias, nós somos enviados a trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de vida, uma mensagem que renova a esperança. Jesus usa um conceito familiar para a mente judaica. Receber o representante era o mesmo que receber e aceitar a pessoa que o enviou.
Isso significa que aqueles que acolhem os mensageiros de Jesus, aqueles que dão boas-vindas, recebem Jesus e o próprio Pai. É isso que Jesus está falando. São recebidos e hospedados na casa, e levados à sinagoga, onde são apresentados e conseguem a permissão para ensinar. É esse o trabalho que os discípulos faziam. Essa explicação, queridos, é importante para que a gente possa entender o papel que tem a hospitalidade, o papel que tem o acolhimento. Acolher abre as portas e dignifica quem é recebido e quem esse representa. Você já parou para pensar nisso? Ele cita os profetas, os justos, os pequeninos. O movimento, aparentemente, é um movimento de cima para baixo. O profeta é o porta-voz de Deus, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. O justo é aquele que obedece a Deus. E os pequeninos podem ser as crianças, os pobres, enfim, aqueles que são os mais vulneráveis. Representa aqui as pessoas da comunidade, que não exercem função especial. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender a força do acolhimento, a força de nós darmos conta de receber bem as pessoas. Eu já disse isso, se nós olharmos para o livro Uma Igreja com Propósito, Rick Warren, escritor deste livro, ele vai dizer que uma pessoa decide se ela vai ficar na igreja nos primeiros 20 minutos. Os primeiros 20 minutos dela, ou seja, no tempo de acolhida, pela maneira como ela é acolhida. Isso é extremamente importante. Amados irmãos e irmãs, conta a história que um escritor e viajante chegou a uma cabana pequena e rústica, situada no topo de uma colina na Inglaterra, e ele viu ali então uma placa que dizia: sirva-se, tome água fresca. E aí, a poucas distâncias dali, ele encontrou essa fonte de água, uma água geladinha. E acima da fonte estava pendurada uma antiga caneca. E sobre o banco havia uma cesta com maçãs, e dizendo: sirva-se à vontade. E ele ficou curioso de saber quem é que tinha preparado aquilo, e começou então a procurar quem que morava ali perto. E ele chegou então num casal, um idoso, um casal o atendeu, e ele perguntou sobre a fonte de água, perguntou sobre as maçãs, e aí eles explicaram então que eles não tinham filhos, e o seu pedacinho de terra produzia uma reduzida quantidade de alimentos, mas que ainda assim eles queriam simplesmente partilhar aquilo que eles tinham em abundância. O que eles tinham em abundância? Água e maçã. E aí, queridos irmãos e irmãs, a moral dessa história, nós precisamos perceber que por menor que seja a ação, esta não será esquecida. Por isso eu e você precisamos pensar nas ações que nós temos tido neste tempo de pandemia, nas ações que nós temos tido como igreja, que nós continuamos a ser. Nós temos também na Bíblia, se você quiser olhar um exemplo bíblico, a viúva de Serepta, alguém que partilha o seu último punhado de farinha. E porque ela faz isso, a palavra diz que nunca mais faltou azeite na sua botija. Porque ela tem a capacidade de partilhar, de dividir aquilo que ela tem, não o que sobra. Ela não dá aquilo que está sobrando, ela dá tudo aquilo que ela tem. Os versos 40, 41 e 42, eles são surpreendentes, queridos, porque muitas vezes nós não damos atenção a esses detalhes nas nossas comunidades. Acolher um discípulo na missão é acolher o próprio Cristo, e acolher a Cristo é acolher o Pai. Olha que coisa tremenda. É recomendado também acolher os pequeninos. Eu tenho a impressão que Jesus faz aqui uma inversão. Acolher bem as pessoas que se destacam é fácil. Acolher bem quando vem o bispo, acolher bem quando vem o prefeito, vem um grande nome, é fácil. Acolher uma grande autoridade, uma celebridade, é fácil. Já acolher os pequeninos, já acolher os necessitados,
e dar a eles um copo de água fria, aí é que é o verdadeiro desafio. Aliás, uma inversão do reino de Deus, porque é que a maior glória é encontrada em lugares inesperados, até mesmo em quem sabe, justamente nos pequeninos atos, nos pequenos atos que adquirem significado especial. Eu e você precisamos pensar nisso. Eu e você precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos lembrar que a vida de fé e o caráter do cristão, eles não são construídos em grandes ocasiões, mas são nas pequenas coisas. O seu caráter, meu irmão, minha irmã, não é quando você está aqui na celebração, quando você está em comunidade. Mas quer saber qual é o seu caráter, precisa ver o que você faz nas horas que não tem ninguém vendo. Nas horas que ninguém está te observando. É aí que você percebe se o Evangelho está transformando, se o Evangelho está mudando a sua vida. Porque não são grandes ocasiões e grandes eventos, mas são pequenos gestos diários, praticados ao longo da vida, como de oferecer um copo de água fria. Quando profetas e pequeninos são colocados lado a lado, então o evangelista Mateus, através do relato de Jesus, faz a referência de que na comunidade nós devemos cuidar uns dos outros, dos profetas, dos sacerdotes, mas dos pequeninos também. Acolher a todos e todas, o carinho expresso no pequeno gesto de dar um copo de água, é a expressão correta do mandamento do amor, que não vai passar despercebido por Deus, e diz então que você vai receber uma recompensa. E amados irmãos, eu quero avançar para a conclusão, porque o último ponto que eu gostaria de abordar nessa pregação é a promessa da recompensa. Porque para a gente entender melhor do que se trata, muitos são de opinião e têm expectativa de que se fizermos coisas boas, Deus vai nos recompensar, Deus vai ser generoso. Se fizermos coisas boas de forma suficiente, Deus vai nos aceitar lá no céu. É uma opinião muito popular. Mas deixa eu te dar uma notícia, ela não corresponde à verdade. A Bíblia deixa claro que não podemos ganhar a vida eterna com os nossos atos. A Bíblia deixa claro que, como pecadores, nós não vamos conquistar ou ganhar a salvação. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós não alcançamos o céu por nossos méritos ou como recompensa. Alcançamos o céu pela graça. E nós nem precisamos nos preocupar com isso, queridos, porque Deus deu um jeito. Em Jesus, Ele tornou o ser humano elegível ao céu. Em Jesus, Ele se tornou um ser humano e fez tudo para nos livrar do pecado, através da morte na cruz, o que, por sua graça, foi creditado para a nossa salvação. Então a salvação, nós estamos falando de outra coisa, a recompensa aqui não tem a ver com a salvação, porque para a salvação basta nos confiar em Deus, basta crermos em Deus. A fé em Jesus é suficiente para a nossa salvação. A fé faz todo o trabalho. Ele nos carregará para o céu. A salvação é um presente gratuito do Pai que me ama, do Pai que te ama, ama seus filhos, ama a sua criação. E Ele o fez por amor. Este amor surpreendente de Deus que nos torna livres, livres da preocupação de termos que conquistar a salvação. A salvação já foi conquistada na cruz. E ela flui de forma graciosa como fonte de águas vivas em mim e em você. E é isso que deve fluir em mim e em você, graça. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Nosso olhar pode se dirigir às pessoas que vivem ao nosso lado, aos pequeninos, à comunidade. O amor atencioso pode fluir de forma livre às pessoas, de tal forma que podemos ajudar os outros de todas as maneiras, começando com os mais simples atos. Neste tempo de isolamento, quebrando a solidão
através de uma ligação, como nós temos insistido para que você faça. Não apenas para as pessoas da igreja. Eu assumi um desafio esse período de quarentena, que é de ligar para algumas pessoas que há muito tempo eu não ligo, que é de ligar para alguns amigos que não são da igreja, ou que não são do meu convívio no dia a dia da igreja, mas de ligar para alguns deles. E eu quero te incentivar a fazer isso também, a procurar saber como é que eles estão, cuidar, demonstrar atos de amor. Mas não é da nossa igreja. Não é, querido, mas é filho de Deus, assim como eu e você. Foi alvo do amor de Deus, assim como eu e você. O amor atencioso, ele precisa fluir de mim e fluir de você. Essa vai ser a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, pela salvação que Ele nos deu, por nos salvar, por cuidar de mim e de você. Essa é a nossa forma de agradecer. Você, meu irmão, minha irmã, você lembra a última vez que você praticou um gesto de amor pelo seu semelhante? E esses gestos, eles são constantes ou são esporádicos no seu dia a dia? Você se lembra? Todas as boas ações que fazemos, mesmo tão pequenas como de dar um copo de água fria, como diz o nosso texto, elas são notadas por Deus. Jesus disse que as pessoas fazem estas coisas, não perderão a sua recompensa. Ele não está falando que por causa desses atos nós teremos a recompensa do céu, ou seja, a salvação. Não é isso que ele está falando. Porque, como eu já falei, essa recompensa nós já temos, a salvação nós já temos pela fé em Jesus. Já fez tudo por nós. Isso nós já temos. Ele está falando da recompensa que teremos ao cuidar uns dos outros, ao servirmos uns aos outros. Ele está falando das consequências da hospitalidade, do acolhimento na comunidade. Ele está falando de como podemos experimentar o benefício de uma convivência fraterna e carinhosa, onde todas as pessoas têm lugar, onde todas as pessoas têm vez, onde todas as pessoas são bem recebidas, convivem como amigos e gostam muito de estar juntas, onde há um clima de amor, há um clima de respeito. A promessa é de que Deus nos recompensará com seu favor em nossas vidas, alimentando-nos renovadamente com o seu infinito amor, renovando-nos infinitamente com o seu amor que é infinito, onde nada nos faltará. É por isso que, ao serem enviados, os discípulos não precisam levar nada nos bolsos, e nem sequer bolsas. Deus nos ensina a ser hospitaleiros e acolhedores, lembrando-nos que nem sempre os maiores e melhores atos são considerados por Deus, mas sim os verdadeiros atos de amor, mesmo que sejam pequenos, como servir um copo de água fria aos seus pequeninos. Quais são os atos que você tem demonstrado? Quais são os atos que você tem expressado? Ao olhar os meus atos, ao olhar os seus atos, não no dia a dia na nossa comunidade, não nos dias que nós nos reunimos, porque, por exemplo, agora nós não estamos nos reunindo, e aí, como é que faz? Como é que faz? É agora que nós expressamos o nosso amor a Cristo. Essa semana eu falei assim, pastor, estou com a vontade de evangelizar, como que a gente vai fazer? A gente não pode evangelizar, não pode convidar as pessoas para vir para a igreja. E eu disse, meu irmão, claro que podemos evangelizar, devemos estar evangelizando através dos nossos atos, através dos nossos pequenos atos. Eu quero encerrar e eu quero orar com você, para que os seus atos sejam atos transformadores, para que seus atos sejam atos daqueles que receberam o Pai, e receberam a missão e estão sendo enviados, como representantes do Deus vivo e verdadeiro. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas ouvem você, quando as pessoas veem os seus atos, elas estão vendo o Deus a quem você serve. E isso é um privilégio. Somos representantes do Deus vivo.
Feche os seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e te agradecemos pela tua presença. Obrigado porque o Senhor nos dá uma chance, Senhor, de participarmos do teu projeto de salvar o mundo. Nós somos representantes do Senhor, como diz a tua palavra, nós somos embaixadores de Cristo. Homens e mulheres que receberam a missão de viverem as suas vidas, de tal forma que nos seus pequenos gestos, o grande amor de Deus seja evidenciado, o grande amor de Deus seja transmitido de forma viva e abundante. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti e te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. E a maneira de te agradecer, Senhor, a maneira de dizer que recebemos a Tua palavra, é transmitindo, é recebendo aqueles e aquelas que o Senhor tem enviado a nós. Pai, nós queremos também de forma especial orar pelos nossos irmãos e irmãs, aqueles, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades, que sejam assistidos pelo Senhor, que sejam visitados pelo Senhor, e que nós, como igreja, possamos abençoá-los também com uma ligação, com uma mensagem, com uma oração via telefone. Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos do Teu amor, dá-nos da Tua presença, e envia-nos, Senhor, a nós. Nós não precisamos levar nada, porque seremos sustentados por aqueles que nos acolhem. E muitos serão aqueles que vão nos acolher. Mas é necessário que estejamos dispostos a nos lançar na missão de transmitir o Teu amor, de transmitir aquilo que recebemos do Senhor. Fica conosco, Pai. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue a completar a sua palavra no seu coração. Continua mandando os seus recados, mandando os seus avisos para nós, prestando atenção nas nossas redes sociais. Semana que vem, nosso culto de Santa Ceia. Quero convidar você a estar preparando os elementos. Quero fazer um desafio para você preparar o pão da ceia, preparar o pão da sua família, ter esse tempo como família. Como eu tenho falado, esse culto, o culto de quarta-feira, não é para você assistir, meu irmão, é para você participar. É para você celebrar. Provavelmente nós vamos fazer uma mudança quarta-feira, aí no culto de quarta-feira. Nós vamos tentar parar aí com as músicas gravadas, que são muito bonitas, muito bacanas, mas nós vamos começar a tocar. Tocar já dá para tocar, eu só estou precisando cantar. Eu vou ver se a Elisana, parece que ela vai sair de férias já, provavelmente nós já vamos colocar ela aí para cantar, para os irmãos não terem que me ouvir cantando. Então nós vamos provavelmente na quarta, e eu quero convidar você a participar desse culto, a participar do tempo de louvor, do tempo de adoração, a oferecermos um culto a Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar. Recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, que está sobre você, seja partilhada por você, através dos teus atos, através dos seus pequenos gestos, dando vida e vida em abundância, e transmitindo a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Que o Senhor continue a nos abençoar, em nome de Jesus.